Bom, gente, agora é hora de falar de estrutura, que é como esse evento e todas essas ideias se materializam. Então, com vocês, Amai. Então, como o Júlio estava comentando dentro de conteúdo, no começo estava muito conceitual tudo, só que como a gente estava tudo junto, conversando, mesmo assim, mesmo, sei lá, sendo estrutura, eu estava ouvindo conteúdo, pessoal de comunicação, ouvindo tudo, a gente conseguiu já ter, a hora que conteúdo falava, a gente quer mais dinâmico, pessoas compartilhando coisas e tal, a gente já imaginava um espaço da galera dinâmico compartilhando e tal. Nisso, tipo, lá no começo, quando a gente queria esses espaços, a gente já imaginava. Galpão, a gente quer um galpão. Mas a gente foi procurando, lógico, a gente foi vendo outras coisas e tal, mas a gente queria esse espaço mais aberto, que a gente pudesse ir montando coisas e tal. E daí no começo, a gente tinha muito essa ideia de espaços onde a gente poderia colocar em prática todas as ideias de conteúdo. Onde a gente poderia quebrar um pouco do espaço de instituição, sala, palestra. A gente queria tentar quebrar para fazer uns espaços mais orgânicos e muito mais horizontais. Só que daí, depois de um tempo, né, porque isso foi durante o primeiro ano da organização ali, em que a gente podia pirar mesmo no espaço, pensar como que a gente queria concretizar essas coisas. Teve uma ideia de fazer uma mini cidadezinha dentro do evento, para as pessoas tomarem aquele lugar como delas e tudo mais. Só que daí depois chega um tempo em que você efetivamente tem que achar esse lugar. Então foi quando a gente começou a colocar todas as ideias de estrutura em prática, que foi tentar achar locais que pudessem nos fazer parceria, que tipo de estrutura de sala a gente precisaria, como formaria junto com o conteúdo as atividades para conseguir, sei lá, projetor, conseguir cadeira, conseguir tudo que você precisava. Se universidades ou os espaços eram o melhor pra gente, porque a maioria delas é constituída de sala, de anfiteatro, esse tipo de coisa, que não se encaixava muito bem com o nosso espaço. Até que a gente teve muita sorte de conseguir o espaço do Neoville lá na UTF-BR, que ele era uma fábrica antigamente, depois a universidade comprou esse espaço. Então ele é literalmente o galpão que a gente precisava, assim. Tipo, vários espaços abertos, bem grandes. Foi quando a gente foi para fechar esses contratos. Mas além disso, ainda para realizar nossos eventos, a gente estava tentando conseguir outras parcerias e patrocínios. E foi isso um grande problema dentro da estrutura, porque aqui no ano passado foi muito difícil conseguir esses espaços. Assim. Foi muito difícil conseguir fechar uma parceria. As parcerias que a gente fechava, por questões práticas ou não, elas acabaram dando errado. Acho que isso é uma coisa legal de se comentar também, porque algumas parcerias com empresas que a gente fechou, elas desistiram de fazer parceria com a gente por causa de experiências com outros eventos de design. Então, acho que a forma de tratamento, não só como encontrista, mas com os outros parceiros que você faz dentro do evento, é bem importante você tentar fidelizar ele até o fim, assim. Tem a importância de fazer um relatório e um feedback, porque não é só um feedback, valeu, toma aí fotinho. Às vezes eles querem números, eles gostam disso, tanto que a gente está nesse processo de construir um relatório agora e a gente vai apresentar para os estudantes, no Cone e tal, mas vai apresentar também para o TFPR, para alguns outros parceiros, porque eles sentem necessidade formal de ver, e não é nem um reflexo de, nossa, agora todo mundo vai comprar o meu negócio, não, mas para mostrar assim, valeu, tipo, e mostrar que o material deles estava lá mesmo e tal. Então, acho que começam a ser as maiores dificuldades de estrutura. Apesar de a gente conseguir o espaço, depois a gente começou a ter vários problemas dentro do espaço. Porque a gente pode fechar o contrato com um lugar, mas tem várias instâncias que você tem que cumprir para conseguir ser um lugar habitável por 1000 e tantas pessoas durante 8 dias. Então tem que ter segurança, tem que ter alvará do bombeiro, tem que ter tudo isso. E isso foram algumas complicações que aconteceram mais próximo do N, o que deixou tudo muito mais apurado. A escolha do lugar também é uma coisa que vai mudando muito, assim. Eu lembro que depois que a gente voltou do NSP, que teve alguns conflitos que era numa universidade, teve alguns conflitos com ter bebidas e fumar e tal lá dentro. Eu lembro que eu voltei falando, não, a gente precisa de um lugar em que pode essas coisas, que seja permitido. A gente aluga um espaço, tem que gastar dinheiro com isso, mas que a gente tem esses espaços assim. E a gente tava nessa vibe assim, daí depois a gente foi modificando um pouco, e daí a gente teve a experiência dele em Paraíba, onde era permitido. E a gente entendeu que não, talvez não era isso que a gente deveria pautar para escolher um lugar, o que permitir ou não. Porque algumas regras a gente tem que adaptar, e é isso, a gente tem que aceitar algumas regras, porque em todo lugar
vão ter regras, a gente tem que ver o que cabe mais para a proposta do evento. E daí nesse processo a gente voltou para essa coisa da universidade, por questão financeira, de ver a questão de pouco patrocínio e tal, e pela possibilidade que o espaço dava. E a escolha também de ter o alojamento junto com as atividades foi tipo pontual para concretizar tudo que a gente queria, assim. A gente tinha essa ideia já, mas a gente estava achando que não ia ser possível. A gente encontrar um galpãozão, um espaço bom para o alojamento e um espaço bom aberto assim, para as atividades. Coberto, né? Porque a gente sabe que Curitiba tem várias questões, tipo a questão de chuva é muito complicada e tal. Mas quando a gente viu que a gente ia ter o ideal e que a gente ia conseguir esse lugar de dormir junto com o alojamento, junto com atividades, foi que a gente entendeu como funcionaria e concretizou a ideia nossa de ver, designer gosta de trabalhar em geral de madrugada. A gente trabalha muito nisso. Por que a gente não tem atividades nesse horário? Por que a gente não deixa aberto pra galera? Porque às vezes a gente não consegue. A gente passou por experiências assim nos eventos. A gente não conseguir dormir. Tipo, tá tendo festa, a gente não consegue dormir, mas a gente quer ler um livro. Não tem um lugar pra ler um livro. Não tem um lugar pra fazer tal coisa. Isso a gente foi levando pros outros eventos, né, com os espaços de interação e tal, mas pensando no nosso também, que a gente queria esses espaços com horários abertos, espaços abertos e ter uma central da Conde, assim, a gente tinha lá nosso quarto e tal, mas a gente queria ter um espaço em que as pessoas se encontrassem, que foi aquele o ponto de encontro bem no meio, assim, do evento. Então a nossa situação era mais ou menos essa, a gente tinha conseguido um lugar já, a gente estava correndo com instâncias burocráticas para conseguir definitivamente ter um local, porque falando agora, eu acho que um dia, 2 antes do N, a gente não tinha certeza ainda se podia fazer o evento lá, mas aconteceu, deu tudo certo. Mas isso a gente não... quase todo mundo. Acontece com quase todo mundo. Mas a gente não tinha estrutura alguma, quase. Então, porque a gente não tinha nenhum patrocínio para conseguir ambientalizar aquele local, porque ele é um galpão vazio. E foi aí que a gente começou a ter vários problemas, até mais em questão financeira, de começar a pensar como conseguir realizar isso. Desde o começo, quando a gente percebeu que seria mesmo esse espaço, que a gente queria esse espaço aberto, a gente deixou uma boa verba, que a gente não gastou com aluguel, não gastou com essas coisas, a gente deixou tudo isso para ambientalização, a gente sabia que a gente ia ter que de alguma forma conseguir um monte de projetor, conseguir um monte de cadeira e coisas, mas daí começou também a gente adaptar, tipo, nem todas as salas vão ter projetor, no final a gente acabou contratando para tudo, mas assim, tudo bem, tem atividades que é só conversa, porque tem que ter um projetor e tal. Também, tipo, cadeira foi um dos pontos principais do N. A gente falou, por que a gente fica no chão? Vamos dar uma almofadinha pra galera. Tipo, começar a pensar em adaptações, mas a gente tinha uma certa verba pra isso. Daí a gente foi adaptando a questão financeira do evento, entendendo que a gente ia gastar um dinheiro nisso. Então a gente fez toda a questão estrutural, a gente teve que comprar madeira, ter ferramenta, investir em ferramenta. E como a gente não tinha patrocínio, a gente teve que correr muito atrás das máquinas, dos ateliês, e a gente conseguiu um apoio da marcenaria da UTFPR, e a gente também teve que alugar muito equipamento devido à acústica do local, então a gente teve muito gasto com televisão, com projetor, com iluminação, com microfone, então, e além do cone, que tem que ter toda uma transmissão, a gente ia ter um gasto com a internet. E a gente teve um técnico durante todas as horas do cone, caso a conexão caísse, caso acontecesse alguma coisa. O que foi meio mancado foi a questão da transmissão, que a gente fez uns testes, deu tudo certo, e lá na hora não foi como a gente esperava, daí a gente teve que correr atrás, tipo, tudo lá na hora do dia. Uma coisa que a gente tentou, muito pensando no cone em outros eventos, é trazer ele pra dentro do evento, porque o cone era mais ou menos se o N era um evento e o cone fosse outro, para um público totalmente diferente, como se fossem duas coisas distintas. Então o que a gente tentou fazer é que fosse no mesmo ambiente, que muitas vezes o cone não é no mesmo ambiente das atividades, e que fosse num horário mais acessível para os estudantes, porque não adianta a gente ficar até 4 da manhã em festa, ficar 2 horas da manhã conversando, integração, para ter um cone que seja 7 da manhã, que 10 pessoas vão aparecer, e 10 pessoas que são só os representantes e só a mesa. Então essa foi a nossa ideia, que deu muito certo. E o horário que ele estava também foi importante pra isso, né? A gente tentou, querendo não, se for ver um
evento que a gente tem o costume de ver, assim, é um horário meio que nobre, assim, é um horário que, tipo, que mais tem atividades e tal, e a gente decidiu colocar o cone. Uma porque a gente queria ter atividades mais espaçadas, mais pela manhã também, algumas outras coisas, e também quebrar um pouco dessas paredes de manhã, tarde e noite do evento. Um mês antes do evento, ninguém da ponte tem um carro. E isso é bem importante, né? Pra muita coisa, assim, a gente foi vendo, a gente tava gastando muito, você gasta muito com Uber e tal, mas a gente já sabia que um pouco antes do evento a gente ia precisar alugar carro. Daí, um mês antes, um mês e meio antes do evento, a gente alugou um carro, era o dia inteiro rodando com o carro, assim, era o carro oficial da Conde. Uma outra coisa de estrutura que eu acho bem importante, que eu acho que a gente pode aproveitar em evento, é pensar com quem que a gente vai fechar as coisas, sabe? Eu acho que esse negócio de... Como a gente estava produzindo muita coisa manual para cortar gastos, a gente também aproveitou para pensar em quem que ia produzir essas coisas. Tipo, a ideia das mães fazerem não são só porque elas estavam parceiras, foi que elas também estavam precisando de grana e foi um jeito do N colaborar com produções pequenas dali, sabe? Você pode aproveitar que você tá gerando dinheiro, você vai precisar contratar empresas e tudo mais, por que que não procura uma empresa mais artesanal, procura uma coisa mais que você sabe pra onde que o dinheiro tá indo e tudo mais, entendeu? Então foi pra pessoas que a gente conhecia que precisavam de dinheiro, às vezes a gente contratou algumas pessoas pra estarem durante o N, que eram pessoas que a gente conhecia, que a gente sabia onde que estava indo aquele dinheiro, que era uma forma muito legal de estar colaborando. Assim. E nas empresas que a gente contratou também teve um tanto disso, assim. A gente contratou uma empresa, como a Gabi tinha falado, de som, de iluminação, de projetores e tal. E daí, tipo, tinha outras empresas que tinham um valor um pouco mais abaixo, só que essa empresa a gente conversou e eles conseguiram diminuir muita coisa do tipo, sei lá, eles diminuíram mais da metade do valor, porque eles gostaram da ideia e queriam fazer o nosso evento. Então ele falou, eu quero fazer um evento bom, eu quero fazer que, mesmo que eu ache que aqui a acústica não seja tão boa, vamos resolver isso, vamos adaptar. Ele falou, porque era uma empresa, a Performance é uma empresa que faz coisas enormes, de tipo 4D, nosso pintor, e a gente tava tipo, a gente quer coisas legais, mas não tão caras. E daí ele ainda falava, não, mas aqui eu consigo legal jogar uma iluminação, aqui que vai ficar os cartazes de todos eles, os banners, não, a gente joga uma luz aqui, não sei o quê. Foi muito legal também a interação que a gente tinha com essas pessoas que a gente contratava para trabalhar no evento, porque a gente não tinha uma relação com elas como se elas estivessem só oferecendo um serviço. A gente meio que acolhia elas para organização, assim, então era uma relação de chegar no começo e conversar, olha, a gente funciona assim, 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 a gente acredita nisso, 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 a gente precisa que vocês façam parte disso também e vocês ajudem a gente a manter na mesma sintonia, tudo, isso era muito legal. Com seguranças foi o que mais deu pra sentir, assim, porque foi uma segurança que já foi indicado, tipo, pelo meu irmão, que já trabalhava com ele, já trabalha com ele faz tempo. E a gente começou a chamar eles para as nossas festas e todas as festas eram eles. E eles, tipo, eles cresceram muito com a gente, né? Dá pra ver desde o começo até o N, assim, como eles mudaram, como eles cresceram, tipo, desconstruíram várias coisas, aprenderam a respeitar mais as pessoas, tipo, e pra segurança isso é muito importante, entender o limite de qual é o limite do trabalho do segurança, né? O pessoal de alimentação também, a empresa, tinha uma empresa maior que poderia fazer um preço até um pouco melhor, só que daí, primeiro que a qualidade da comida de um parecia melhor, né, dessa que a gente escolheu, e também porque era um cara menor e, tipo, ele era mais parceiro, tava bem sendo sincero. A gente foi, o dia que a gente foi conversar com ele foi muito legal, tipo, ele deixou a gente almoçar lá pra conhecer as comidinhas que ele serve. E daí ele fez uma tour pela cozinha, assim, mostrando como era a cozinha industrial, assim, porque foi muito pouco, sabe? Tipo, não foi só, minha comida é mais barata, é isso aí, sabe? Tipo, conhecer as pessoas que fazem a comida. O pessoal da Line Events também, que foi o lugar que a gente fez as festas, no meio do evento, como viu que tava tumultuado, cedeu um espaço de cima pra gente utilizar pras festas, a gente ia alugar e eles falaram, não, vamos pra ficar organizado, pra ficar boa a festa, vamos lá, cedeu o espaço pra gente fazer o esquenta por lá. Então assim, a gente vai conquistando as pessoas, mostrando a responsabilidade também, mas
organizando junto, assim, em parceria. Mas lógico, a gente não foi bobo de só porque foi legal, a gente aceitou, a gente foi olhando, a gente chorou muito pra todo mundo, a gente era aquela coisa assim de um falar por e-mail, daí o cara fala, é tal, daí a outra pessoa vai lá e liga, é tal, daí na hora de fechar, mas você não pode fazer, teve uma vez que a gente conseguiu combar 4 descontos, assim, foi tipo, pá. E a Bárbara nem sabia no final, a Bárbara foi fechar o contrato, nem sabia no final que a gente já tinha pedido tanto desconto, ela, vou diminuir não, né, diminuiu e vai. A gente brincava, uma era gerente um dia, a outra era gerente. Não, peraí, fechar o orçamento, vou passar pro meu gerente aqui, ver se ele fecha e tal. Daí, não, preciso de mais um desconto pro meu gerente fechar. Mas a gráfica também que a gente trabalhou, tipo, a gente podia fechar numa gráfica grande, que talvez até fechasse, conseguisse fazer todos os materiais. Mas a gente adaptou os materiais gráficos que a gente ia trabalhar para conseguir fazer numa gráfica de menor porte aqui de Curitiba, que até eu já trabalhei lá. Então a gente já conhece como que era o sistema lá e também eles conseguiram o preço, lógico, né? Mas então a gente sempre estava tentando trabalhar com empresas que tivessem mais uma comunicação melhor e que fossem empresas menores, que a gente sabe que fosse daqui e tudo mais. Às vezes é bem mais fácil trabalhar com empresas locais do que empresas de grande porte de outros lugares, porque a gente pediu impressões por Sedex e não chegou pro Eni, nem chegou. Não chegou, a gente pagou e não chegou. Ainda bem que não era tipo uma coisa tipo super mega importante, a gente conseguiu. Então, por exemplo, no Eni era pra ter crachás para algumas identificações porque a universidade pedia. Foi o único pedido que a gente não pediu dessa gráfica. A gente pediu de uma gráfica de grande porte, super conhecida, e até hoje o material não chegou, assim. Uma coisa que auxiliou muito a gente durante o Eni, tanto para fazer testes, pra gente ver como a gente lidava com certos problemas, foram as peças que a gente fez, que são as intituladas Vigorpeia, que começou em novembro de 2015 e teve, eu acho que 8 edições, que foi as festas onde a gente começou a trabalhar com o seu Pereira e que foi as festas onde a gente viu onde a gente podia chegar no nosso limite, que a gente ficava umas mais de 24 horas acordados e a gente tinha que lidar com muita coisa, desde aluguel de espaço, desde contratação de segurança, bebida. Pessoas bêbadas, pessoas que não vão pra se divertir, vão pra fazer merda, né? A gente tem que lidar com esse tipo de coisa também. Então acho que foi um crescimento muito grande que a gente teve, toda uma preparação que a gente teve pro Eni, pra lidar com esses momentos de estresse. Além de ter ajudado muito a gente financeiramente, porque as pessoas rendiam muito dinheiro. Elas rendiam mais ou menos, no mínimo, R$8.000 de lucro em toda a festa que a gente fazia, porém era muita dor de cabeça. Era sempre a gente trabalhando, a gente trabalhava muito nas Vigorpeias. Antes, durante e depois, porque todos os trabalhos, todas as funções que vocês imaginam que uma festa precise, tirando segurança, era a gente que fazia o resto, né? Tipo, até limpeza era a gente. Então era tipo, carregar bebida, carregar não sei o quê. Daí de madrugada limpar freezer, limpar salão, sabe? Tipo, era muito pesado. Foi muito bom porque em cada festa tinha um tema diferente. Então tinha que fazer uma identidade diferente, tinha que fazer editorial, tinha que fazer não sei o quê. Isso era muito legal porque as pessoas podiam experimentar, sabe? Tipo, eu nunca fiz nada de gráfico, eu tava a fim de tentar alguma coisa, posso tentar fazer identidade visual? E eu fiz, deu super certo e foi legal. Então era bom porque dentro da Conde era mais um espaço onde a gente tinha para experimentar as coisas para ver se a gente gostava de trabalhar com aquilo ou não. E a gente sabia que ia vir um lucro e tal, mas a gente não sabia, no início principalmente, que no início começou a dar o que foi que deu um lucro maior. A gente não sabia que a gente não precisaria de tanto dinheiro assim no início. A gente queria um dinheiro para rodar e tal. Daí a gente falou, planejando o Eni, a gente não precisa de tudo isso por agora. Então vamos ver outras formas de usar isso. E a que a gente escolheu foi levar as pessoas para os encontros. Então a gente no NSP, a gente levou 2 ônibus. No NSP na verdade a gente não chegou a sediar, mas foram 2 ônibus que a gente, antes das Gorpeias, já conseguiu levar daqui do movimento estudantil de Curitiba, mas depois disso a gente foi para Paraíba, e daí na Paraíba a gente gastou aproximadamente 22 mil, assim, para levar todo mundo. Pro Eni Paraíba a gente gastou bastante dinheiro, a gente resolveu investir esse dinheiro
levando o máximo de pessoas de Curitiba que a gente conseguia. Então a gente fez uma pré-seleção e a passagem de R$780 a gente conseguiu, a Conde custeou uma parte, então saiu 250 para cada encontrista e ainda teve chance de parcelamento. Então a gente queria facilitar para as pessoas irem nos encontros, terem essa experiência para ficarem mais à vontade indo no N Curitiba. E além do N Paraíba, a gente também teve Sul em Porto Alegre em 2016, em que a Conde levou cerca de 10, 15 pessoas com edital social, onde era custeado tanto a delegação como a inscrição completa para o evento. Muitas das pessoas que passaram no edital era o primeiro encontro, então foi a primeira e às vezes até a única oportunidade que a pessoa teve para ir num encontro regional de estudantes. Então acho que a gente possibilitou várias pessoas de terem essa experimentação, que eu acho muito incrível. E a gente fez isso também para testar o nosso edital social, que a gente teve depois, né? Então foi tudo meio que uns testes, assim. Mesmo com as festas, boa parte do nosso financeiro foi de inscrições e teve um dia, mais ou menos uns 1 mês e meio, 2 meses antes do N, em que a gente estava na salinha da Conde, colocou todas as contas na parede e viu que as coisas não estavam batendo, que tinha coisa muito errada. E aí a gente percebeu que tinha encontristas que estavam considerados sendo como pagantes e eles não eram pagantes, não tinham finalizado a inscrição. E todas as pessoas de edital a gente não tinha colocado na conta, então o dinheiro que a gente tinha para pagar não era o suficiente para fazer o evento, então a gente estava com um desfalque bem grande de alguns milhares de reais. E aí chegou um momento que a gente falou, nossa, a gente precisa sentar, a gente colocou no grupo da Conde, tava eu, a Maíra e o Levi na sala, e a gente ficou muito nervoso, e o Rods também, a gente ficou muito nervoso, e eu comecei a fazer as contas, e eu apagava, e fazia de novo, e dava o erro de novo, e eu fazia de novo, e eu falei, nossa, gente, não sei mais o que a gente vai fazer. E daí eu comecei a escrever um texto no Facebook, e daí a gente ficava se olhando, e o que a gente faz? Aí não vai acontecer, tá faltando dinheiro. E aí o Júlio chegou e tava todo mundo rindo. E aí, gente, tá tudo bem? O que aconteceu? E eu falei, mas não vai mais acontecer, porque a gente não tem dinheiro pra pagar conta nenhuma. E isso surgiu um pouco do que a gente queria, sempre quis ser muito acessível, né? Ser um evento barato. Tanto que a escolha também de ser uma universidade é porque a gente sabe que locação é uma parada cara. Só que daí nisso a gente tinha meio que um teto nosso, muito antes de ter orçamento, de que a gente ia fazer um evento com, sei lá, até uns R$200, sabe? E daí a gente tinha isso na cabeça, a gente tentou fazer e teoricamente conseguia. Uma parada que o Graça falava pra gente fazer e a gente acabou fazendo no orçamento, era que o valor do evento inteiro para 1.500 pessoas, na verdade foi dividido para 1.000 pessoas. Então se a gente tivesse 1.000 pessoas, a gente já pagaria o evento. Só que muita coisa mudou também por causa de contrato, né? A gente não conseguiu, a gente estava contando com mais apoio, de 5 meses mudou muito, por questão de crise e tal, questão econômica, mudou muito os valores. E então, deu esses probleminhas, daí a gente repensou tudo. E principalmente a alimentação, que a gente já tinha cobrado a alimentação, a gente teve que aumentar, porque a alimentação acho que foi cobrado R$10, R$9 por refeição e na verdade custava 12. E aí a gente já tinha feito a conversa de que a gente ia cobrir esse dinheiro, mas a gente não sabia que a gente estava esquecendo 200 pessoas na conta. Então a gente estava esquecendo todas as ações que a gente tinha dado, então a gente teve que fazer todas as contas. Teve até alteração de preço, né? Sim, a gente teve que fazer os lotes, porque senão não ia acontecer. No dia do evento que a gente ficou sem dinheiro, porque a gente já tinha gastado o dinheiro com as contas que precisava, só que tinha muita inscrição que não tinha caído na conta ainda e ia demorar pra cair. Então ia demorar, ia mais um dia, né? Uma quarta sem dinheiro. Assim. Quarta-feira a gente ficou sem nada de dinheiro, não podia gastar com nada, a gente não comprou nem comida pra gente. E daí no dia seguinte caiu o dinheiro, daí ficou tudo bem de volta. Mas foi bem. Sobre as inscrições, o que aconteceu foi basicamente o seguinte, a pessoa podia comprar no cartão ou comprar no boleto. E daí muita gente boletou, né? Então acho que cerca de 40% de todas as inscrições a pessoa não terminou. Porque o quê? Tinha os lotes e acabou muito rápido. O primeiro lote acabou em acho que 3 minutos, né? Então a galera ficou assim, meu Deus, o próximo lote vai ser mais caro, eu vou correr, pegar o meu boleto, se eu não conseguir pagar, aí eu tento no próximo, sabe? E daí a gente não viu, porque demora pra a pessoa não pagar o boleto descer, e daí o sistema dizer pra gente que a pessoa não pagou e que na real aquela compra não foi concretizada. Então a gente esperou um pouquinho e botou na conta como se tivesse pago. Aí daí depois, sei lá, o primeiro lote acho que foi 25% das pessoas boletaram, aí no segundo lote foi 35% das pessoas boletaram, aí no terceiro lote foi quase 40% das pessoas boletaram. E daí até a gente notar que era isso que estava acontecendo,
tipo, tinha esses montes de inscrição e o dinheiro da conta não batia, né? E a gente ficou tipo, bom, e agora, né? Então isso é uma coisa importante de lembrar, tipo, o primeiro que, acho que são 2 pontos. O primeiro é que a primeira venda muitas vezes é muito rápido. E daí você se empolga, né? Tipo, cara, vai ter muita gente, tipo, vai ter muita inscrição, não precisa aumentar tanto no segundo lote, não sei o quê. Só que muitas vezes você tem um público bem específico que tá muito louco de ir nesse encontro. E daí ele vai comprar, mesmo sendo tipo, um pouco mais caro, a gente vai comprar muito rápido. E aí isso não significa que depois vai ter tipo, mais um monte de gente que vai comprar também, então tem que ter cuidado, sabe? E o segundo escolha de boletar, você tem que sempre considerar que tipo, tem uma margem grande de gente que vai boletar o rolê. Então, Você vai demorar um pouco mais pra receber esse dinheiro. vai demorar e assim, é bom você aumentar um pouco as inscrições também, entendeu? Porque, tipo assim, se você realmente quer vender, sei lá, 1.000 inscrições, você tem que abrir pelo menos, sei lá, 1.200, assim. Tipo, vai ter uma boa porcentagem do pessoal que não vai pagar aquilo. Então, essas são 2 dicas práticas, assim, pra tipo, ter em mente, porque é um rolê que afeta bem pesado, assim, tipo, a gente podia ter se ferrado muito. E foi 1 mês e meio, 2 meses antes do evento. Tipo, como a gente tinha muita gente que comprou já e uma divulgação, a gente não teve uma divulgação online tão boa, mas a gente estava sempre presente nos eventos, em comunicação com as pessoas, em contato físico, assim. Então isso ajudou muito pra gente manter um público, mas se fosse só pela divulgação, mas no final, principalmente porque a gente tinha várias outras demandas, a gente não conseguiu atingir tanto públicos, tipo, de conquistar novas pessoas. E chegou um momento, nesse momento aí, a gente estava com 750 pessoas mais ou menos no evento, que a gente estava planejando e estava contratando para 1.000, 1.300. A ideia inicial do evento era 1.500, só que depois a gente foi vendo que a gente ia diminuir um pouco. Mas, por exemplo, se a gente tivesse conseguido pegar muito mais de divulgação, sei lá, conseguido mais, até 1.500 a gente conseguiu o espaço. Tanto que, em questão estrutural de alojamento, a gente fez mediu o alojamento, a parte de... para colocar as barracas mesmo, mediu e fez uma planta com uma barraca média de 2 pessoas, que na verdade é de 1 pessoa, né? Não, de 4 pessoas, que na verdade é de 2, né? E a gente fez esse cálculo, fez uma planta, e daí nisso cabiam 1.400 e poucas pessoas, 1.400 e tantas barracas. Então o nosso alojamento, como teve 1.300, 1.200, ainda sobrou um espaço de respiro e tal, mas é muito bom fazer essa planta, uma dica bem importante de estrutura. Pegar a área que você tem, fazer uma planta e medir, ver qual que é o tamanho mais ou menos que você vai poder fazer de corredor, qual que é o tamanho que o bombeiro quer, essas coisas, porque senão muito problema de alojamento que a gente via, a gente ficava olhando nos alojamentos na hora da galera montar a barraca, a gente ficava, ai meu Deus, não sei o quê. No NSP, no Paraíba, em vários eventos que a gente foi, era aquela coisa de, ai não cabe aqui, adapta pra lá, leva a barraca na longe, não sei o quê. E a nossa aconteceu também, né, tal. Mas uma coisa que a gente fez também, a galera ficou meio brava no começo, mas eu acho que deu pra entender. No começo a gente foi limitando algumas áreas pra encher, porque às vezes a pessoa chega, tem um galpãozão inteiro aqui, não, eu quero colocar minha barraca aqui no meio, meu palácio no meio. Daí ferra tudo a composição e é isso aí. Daí a gente tentou, tipo, ir coordenando meio. Foi ruim, teve gente que brigou, não gostou muito disso, mas foi um aperto necessário pra gente ter certeza que vai caber todo mundo, assim. Talvez aquela quantidade de pessoas que se a gente não tivesse feito isso, não caberia no alojamento, por exemplo. Isso porque sobrou uma boa parte do espaço. Então, uma das coisas que se eu pudesse voltar e fazer diferente seria essa questão do sistema, tipo, principalmente começar antes, sabe? Muito antes. Tanto na questão dos editais quanto das inscrições. Tipo, umas coisas que eu acho que faltou muito é que assim, o sistema é uma parte muito crucial de fazer o rolê funcionar direito, tá ligado? Então, por exemplo, digamos que dá um problema na database e você perde algumas inscrições. Nossa, isso é um rolo muito grande, sabe? Tipo, se você, sei lá, a pessoa não consegue entrar, não consegue pagar, a gente tem várias pessoas que não conseguirem pagar. Imagina, você faz todo o encontro, orça tudo, aí as pessoas vão lá, não conseguem pagar, você não consegue dinheiro, lascou tudo, entendeu? Então, só que a gente quer uma coisa que não prestou atenção o suficiente, sabe? Tipo, a gente deveria ter colocado o sistema online antes, testado, sabe? Tipo, tentando comprar, tentando testar, vendo quais rombos poderiam ter, o que a gente fez de mudança nele. Porque, por exemplo, a gente pegou o mesmo sistema do NSP, só que o nosso tinha várias coisas diferentes. E aí a gente mudou e não testou tanto, sabe? Pra ver se realmente tinha alguma brecha dessas mudanças e tal. E essa coisa que a Babosa falou também, tipo, a gente tinha que ter aberto as inscrições antes. Porque a gente não contou que demora para o pessoal pagar, para a conta cair, por exemplo, num PagSeguro, e do PagSeguro a gente poder transferir para nossa conta. Isso demora um tempo, essa questão financeira. E daí acabou que a gente recebeu um monte de grana, tipo, depois que a gente tinha passado. Mas a gente ainda abriu muito antes, a gente abriu... Era fevereiro? Mas eu Mais acho ou que menos. O problema foi o espaçamento entre os lotes. Porque a gente demorou muito para abrir os outros. O primeiro lote foi bem pequeno, na verdade, sabe? Foi tipo, a gente poderia ser bem maior, na verdade.
começou de, sei lá, 200 e poucas inscrições, e a gente queria, sei lá, 1.500 pessoas. E aí depois teve um super lapso entre o segundo lote. Aí o segundo lote, sei lá, já tinha, sei lá, 400. E aí demorou um pouco mais pra vender, e depois mais um lapso pro terceiro lote. E daí até, tipo, o pessoal realmente comprar, cair na nossa conta, a gente dá essa conta tudo transferir, tipo, chegou uma grana bem importante, tipo, já muito em cima da hora, assim, já tava, tipo, precisando de muita grana pra pagar as coisas, e outra só chegou depois que passou. Então se tivesse acontecido algo mais sério, sei lá, a gente precisasse, tipo, comprar um material específico na hora, pagar alguém específico, tipo, com indenização, uma coisa de emergência, a gente não ia ter a grana. Uma coisa legal que a gente fez e deu certo nas inscrições, edital e tal, foi que a gente deu o resultado dos editais antes de abrir as inscrições. Daí não teve muito trabalho de voltar dinheiro para a pessoa que passou. Então, porque todo mundo a gente falou, não faz inscrição ainda. Acho que chegou a abrir só o primeiro lote, daí a gente falou, não faz inscrição ainda. Não, a galera já tinha passado. Então a gente fez todo, tipo, o edital, a gente passou a galera e daí depois foi abrindo os lotes. Daí nisso, a gente adiantou muito o edital também, né? A gente abriu no começo do ano. E logo depois, tipo, Natal, Ano Novo. E daí a gente abriu, passou as pessoas e todo mundo já estava ciente que ia ser apoio, preenche, que for do ele. Então não precisava fazer as inscrições para depois a gente voltar. Porque é uma parada que é muito ruim para a programação das comissões, é isso, de ganhar um dinheiro, daí logo depois ele vai ter que voltar no final do evento, ou no meio do evento, sei lá, vai ter que voltar esse dinheiro. Uma coisa diferente também que a gente fez dos editais é a questão do cheque calção, que a gente parou de pedir esse dinheiro das pessoas, ou tipo um cheque da pessoa, e a gente fez uma nota promissória, que é aquele cheque calção para garantir que a pessoa vai trabalhar no evento mesmo e tal. E às vezes tinha gente até que não ia para um evento para edital, porque ele não tinha dinheiro para dar e para depois voltar. E daí isso foi bom. A promissória é bem mais prática. Deu certo. Mais prático a gente, mas esse a gente não precisou cobrar ninguém, não sei, mas a gente viu que o cheque calção funciona. Uma problemática, né, que surgiu, eu acho, da gente abrir muito antes os editais, é que, assim, se você quer abrir antes as inscrições, tem que abrir mais antes ainda, tipo, os editais. Só que o que acontecia? Na vida das pessoas, às vezes, mudava muita coisa. Então, teve muitas pessoas de editais que, tipo, até chegar o dia, um monte de gente, tipo, não veio, tipo, não pôde ajudar. Eu que estava mais envolvido com o pessoal de fotografia, tipo, chegou no dia, acho que só 1/3 das pessoas que falou que ia poder vir, depois de que realmente chegou no dia lá, pôde vir, né? Então isso é problemático, assim, tipo, essa é uma das coisas de fazer encontro, na real, né? Que às vezes você resolve uma coisa e você quebra outra ali. Mas é bom porque a gente conseguiu adaptar, a gente foi chamando pessoas. Teve o apoio, a gente sabia que ia ter algumas desistências. Chegou uns 3 semanas antes do evento, um pessoal que ajudou a gente de levar as coisas da marcenaria da UTFPR, lá do projeto lá do Jeep e tal. Eles estavam ajudando a gente, daí eu tava lá conversando com eles, eu falei, Rafa, você não quer fazer parte, cara de física lá na marcenaria, eu falei, você não quer ser apoio do nosso evento? Porque ele já trabalhava no momento antigo e tal, e ele tinha um certo interesse de mudar para design. Você não quer ser apoio, então? Porque eu já sabia, a gente sabia como ele trabalhava e tal. E ele foi, é uma pessoa que está puxando o movimento estudantil agora e tal, então foi legal também que a gente acabou chamando algumas outras pessoas pra estar junto, assim, pessoas que a gente conhecia e trabalhava. Assim. Volta aquela história de rede, assim, sabe? Você tenta fazer um encontro só o pessoal que tá ali na comissão, aquilo é muito difícil de conseguir. Então, por exemplo, a gente chegou lá, por exemplo, pessoal de fotografia, né? Um monte de gente de última hora não pôde vir. Eles falaram, pô, não vai ter cobertura, né? Que isso foi importante, não vai ter registro. A gente conhecia amigos que iam estar lá e a gente conversou, entendeu? Dizer, pô, você pode... Várias pessoas não podiam simplesmente virar registro de uma hora para outra, mas eles poderiam ajudar numa festa específica, ajudar num dia específico. E daí você vai conversando, pô, você pode ajudar aqui um dia, eu te dou, tipo, tal coisa, você pode ir pra festa, tipo, de graça, não sei o quê, tipo... Você ter essa rede de pessoas que você pode depender de, né, você pode conversar e tal, é muito importante. O que aconteceu de chuveiros foi que, assim, na UTFPR, ela tinha o vestiário, porque a gente usou metade da universidade, do campus. Tinha um campo lá, tem um bosque, tem um ginásio e tal. E o chuveiro, primeiro que a universidade ainda não é uma universidade ainda, né? Só tem um curso de educação física lá. Então ainda é um espaço meio a ser adaptado para uma universidade. Então não tinha tantos chuveiros, tem só alguns lá no ginásio. Mas tinha a possibilidade da gente usar lá. Só que a universidade, um dos requisitos que ela tinha colocado era a gente não usar o espaço inteiro. E a gente até preferiu, porque é muito grande, é um bosque, como a gente ia ver quem tá na onde, como ia ser, questão de segurança e tal. E é um bosque que depois de uma parte dele dá contato pro bairro, pra comunidade e tal. Então, tipo, foi uma escolha e
a gente tentou não, tipo, obedecer ela. E a gente levar as pessoas até o ginásio seria mais complicado também. Eles queriam que a gente colocasse horário, a gente tem horário de tomar banho, viu? E daí a gente falou, então a melhor opção é container de chuveiro, né? E a gente foi procurar. Tem algumas empresas aqui em Curitiba, tem que olhar bem, né, tipo, o lugar que você vai fazer evento, porque alguns lugares são muito mais caros e tal. O valor daqui das empresas de Curitiba são bons, assim, então a gente não gastou muito. Foi tipo, cada container foi tipo uns R$1.700, R$1.800. Então não foi um gasto tão grande. Daí a gente foi e contratou esses dois containers de chuveiro. Cada um tinha 10 chuveiros, só que daí a gente adaptou um pra ficar um pouco maior e tal, porque eles são meio pequenos. Então ficou 9 em cada. E mais perto do evento, a gente tava com a problemática de a gente ia deixar lá os containers de chuveiro, mas a galera ia fazer fila lá fora, no frio, se chovesse. Tipo, eles são muito pequenos, então pra trocar, demora muito se a pessoa trocar dentro do lugar e tal. Daí a gente viu como a gente tava com uma segurança de dinheiro, assim, financeiramente bem, assim a gente decidiu alugar mais 2 containers, daí fez 2 containers de vestiário. Mas, tipo, é que na verdade a questão de chuveiro a gente sempre conversou muito sobre isso, né? E a gente tinha umas piras até. Tipo, banho frio, banho zoado. E tem meio que uma brincadeira do Rodrigo e do Renan que entraram lá no começo da comissão, que eles entraram, a primeira experiência que eles tiveram no evento foi do R aqui. E eles foram monitores, foram no R 2014, né? E eles foram monitores e eles ajudaram a tipo, fazer o chuveiro ficar quente e tal. E eles têm essa pira de elétrica, então eles falaram, não, vai ter o banho quente. Daí como a gente fala, vai ter banho quente, não sei o quê. E os containers, eles tinham a possibilidade disso. A gente contou com a ajuda do pessoal da elétrica lá da UTFPR. E tipo, a ideia inicial era ter um limitador de tempo, até que o Rodrigo já fez testes, a gente tinha e tal. Mas como a gente viu que era container, tipo, tá frio e tal, não teria tanto, tipo, seria vacilo de ficar colocando tempo nas pessoas. E eu acho que todo mundo se autorregula algumas coisas dentro do evento, tipo o horário, se a pessoa tá demorando muito, alguém vai cobrar ela. Então. Em relação ao apoio, que é bem interessante, é que com todas essas mudanças de digital, a gente de estrutura foi tentar sentar e ver qual que era a melhor forma de organizar a equipe de apoio do M. Porque sempre é uma grande polêmica da quantidade de trabalho que as pessoas ficam, se isso não é quase como uma troca de contratação assim, de trabalho por uma entrada no evento. Isso é uma coisa que a gente não aceitava também. Então a gente tentou sentar e ver qual que era a melhor forma de fazer. Assim. A gente queria que fosse mais uma ajuda mútua entre as pessoas de apoio e a galera do M. E foi quando a gente pensou em chamar pessoas de tanto que já estão há bastante tempo de evento, quanto muitas pessoas novas também, para elas terem novas experiências de como que é participar de um apoio. Porque às vezes muita gente quer ver como que é e às vezes acaba não tendo a oportunidade de passar no edital por não ter uma experiência prévia. Então essa foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu fazer. E daí outra coisa também, não ter uma escala extremamente fixa, que fosse algo mais orgânico, das pessoas verem nos trabalhos que elas se adaptam melhor. E grupos de trabalho. Então, para isso a gente pensou em formar grupos de trabalho, onde que tivesse algumas pessoas, ou uma ou duas pessoas que já participaram de outros eventos, para compartilhar informações com as pessoas que são novas de evento. E assim eles tentarem trabalhar juntos e a partir desses grupos de trabalho verem qual que era a melhor forma de trabalhar dentro do M. Só que isso não deu muito certo. Com todas as questões, essas coisas burocráticas e quase não ter um alojamento, a gente não conseguiu definir esses grupos de trabalho ou conversar muito bem com o apoio antes deles chegarem no M. Então a gente só conseguiu conversar com a galera no dia do M, assim, tipo, na verdade foi depois de um dia deles inteiro, no final do primeiro dia do M, que a gente conseguiu ter uma reunião. E, na verdade, tipo, no final só eu consegui participar de algumas reuniões, porque a Conde estava resolvendo altas tretas e tudo mais. E eu acho que isso que a gente falhou muito, assim, porque tudo que a gente estava tentando evitar no apoio acabou acontecendo do mesmo jeito. O pessoal de apoio ficou sobrecarregado, a gente sabe que eles acabaram trabalhando até demais, assim, trouxe um certo desconforto. E a gente não conseguiu fazer uma comunicação tão boa como a gente queria, de todo mundo da Conde acabar conversando com a galera de apoio. E como eu era estrutura, muita coisa do apoio, não conseguia falar muito bem com o conteúdo às vezes. Então foi muito difícil se adaptar. Eu acho que o lado legal disso foi que a gente tava com uma galera muito legal. Eles super apoiaram a gente, super
assumiram a bronca, assim, e quando eu vi, eles tinham se organizado numa escala, eles tinham montado um quadro junto, e eles estavam se organizando para trabalhar tudo, falaram com o pessoal de conteúdo, falaram com o pessoal de estrutura. Então eu acho que, tipo, essa questão de tomar o espaço como dele e ser mais dinâmico, assim, não aconteceu só com os encontristas, aconteceu com a galera que tava ajudando a gente a trampar lá dentro também. Só que daí isso foi uma das falhas nossas bem grandes, assim, que foi que a gente não conseguiu dar tanto apoio pra eles. É isso que a gente queria mesmo, a autonomia, que eles chegassem, resolvessem as coisas e tal. Só que tem informações que tem que ser prévias. Pra você deixar a pessoa com essa autonomia, ela precisa entender, você precisa organizar as suas informações. E é uma coisa que a gente acabou falhando nisso, assim, de organizar melhor as informações das atividades para eles, organizar melhor as informações da estrutura. Só que foi interessante também até pra gente, que a gente queria sempre organizar e ser tudo organizadinho do nosso jeito, a gente entendeu que tudo bem, tipo, você não está presente no almoço em que você contratou, porque tem um apoio lá que já entendeu, já pegou o contato do cara até, tipo, foi o que aconteceu, tipo, teve uma galera de apoio que já tinha contato do fornecedor das marmitas, você sabia que horas, vai chegar daqui 20 minutos, já conversava com o cara. Então, assim, pode acontecer isso no encontro também. Lógico que a comissão tem que organizar bem as informações e tal, mas pode acontecer da pessoa entender melhor, saber conversar com os funcionários, também rolou isso, assim. A galera falou, tipo, os seguranças, todo mundo falando que tinha um contato bom, as pessoas conversavam com eles. Tinha gente que, ao invés de perguntar pra gente se podia jogar futebol na grama, foi perguntar pro coordenador do campus, mas tudo bem, ele tava lá, ele falou, pode, é isso aí. Então, tipo, de ter essa autonomia, assim, mas foi uma falha, só que nisso despertou muita coisa, assim, muita coisa interessante. E para as outras comissões também aprenderem com isso também, né? Tipo, tentar ao máximo ter esse contato com... É muito importante, a gente via nossas experiências como monitores, que às vezes é tipo, manda lá, você faz, algumas experiências foram bem melhores, foram mais acolhedoras. Então a gente tem um pouco mais essa coisa de acolher e tentar conversar. E uma coisa que mesmo que com os problemas, a gente conseguiu conversar bem com eles, assim, mesmo com os problemas em gerais de organização, a gente conseguiu falar com o pessoal de apoio, ter uma amizade com eles até hoje e tal. Eu acho que o legal é, tipo assim, a partir dos próprios eventos, tentar manter essa autonomia, porque o ruim de alguns eventos, a gente que já trabalhou muito como apoio, assim, já foi apoio de evento, é que em alguns espaços tem muito aquela situação de contratação, assim, então eu tenho que cumprir a minha escala, e às vezes eu sei que eu posso ajudar em outras coisas e não me sinto a liberdade de poder ajudar. Então eu acho que, tipo, essa autonomia que foi criada no apoio do Uni Curitiba é muito legal e deve ser mantida. Só que eu acho que daí agora, tipo, como aconteceu na falha nossa, eles acabaram ficando sobrecarregados. Então eu acho que o cuidado de se tomar nos próximos eventos é tentar organizar melhor isso para que as pessoas não fiquem sobrecarregadas e possam curtir mais o evento também. Uma coisa que a gente fez de diferente também de algumas outras coisas é a questão das festas durante o evento, né? Que a gente não falou. Mas durante o evento a gente queria desde o começo organizar as festas. E porque a gente sabe que a questão do lucro e tal era muito importante pra gente, do dinheiro das festas, né? Das vendas das festas. E nisso, só que a gente tava com ele inteiro pra organizar, então chegou um momento que a gente tava muito preocupado que a gente não conseguiu avançar muito na organização das festas. Foi daí que a gente conversou com o Machado e com a Ana, e eles pegaram, a gente criou meio que um grupo dos parça ali, né, um GT de festas. E daí eles ajudaram muito a gente para conseguir ter esse contato e organizar as festas, enquanto a gente estava louco fazendo outras coisas. Assim. Daí na primeira festa ainda teve tipo, uma coisa mais de adaptação de algumas da estrutura do espaço que a gente conhecia, nunca tinha trabalhado mesmo, feito uma festa lá, então a gente tem sempre esse tempo de adaptar. Daí a gente adaptou algumas coisas para as outras festas. E é bem importante falar das festas questão financeira. Só mesmo a nossa base, tipo, grande parte do nosso financeiro que bancou o evento foram as inscrições, só que só pelas inscrições a gente teria prejuízo, porque é gasto de material, improviso que acontece durante a semana e tal, a gente teria prejuízo. O que salvou foram os lucros das 4 festas. Uma outra coisa importante que eu acho que é bem interessante para os eventos é a mercearia que a gente montou dentro do evento. Foi um mercadinho onde que a gente tinha várias coisas que às vezes o encontrista pode precisar de última hora. Desde comida, talher, band-aid, absorvente, várias coisas que as pessoas podem precisar.
E no final, o mercadinho bombou e ele foi, tipo, uma super renda pra gente até. E ele deu um super auxílio. E além disso, ele foi uma ajuda pra desafogar filas em alguns espaços. Por exemplo, na festa a gente teve problema de fila. Daí então a gente montou dentro do mercadinho um espaço pra vender ficha de bebida já. Então, e de ônibus. Então as pessoas já conseguiam comprar previamente as coisas e não precisavam enfrentar a fila dentro da festa. Então esse espaço, além de ser bom pro encontrista, ele pode ser uma fonte de renda que pode salvar em algum momento, assim. Uma coisa para se pensar também em organização, em fazer as festas do evento, é tentar fazer a festa você ficando tanto com a entrada quanto com o bar. Dá uma dor de cabeça a mais, mas é o bar que rende mais dinheiro. E como foi as festas que ajudam muita gente financeiramente, então é sempre bom tentar pegar esses dois juntos, tanto o dinheiro da entrada quanto o dinheiro do bar. Eu acho que uma última coisa que tem que falar, assim, é que você sempre situar o encontrista do espaço que ele tá. Assim. Não só dentro do alojamento, mas que bairro que ele tá, como que é a situação ali, qual é o ambiente que ele está localizado. Eu acho que isso dentro da estrutura é muito importante, tanto para o encontrista, ele ter uma noção do espaço que ele está tomando, do espaço que ele está utilizando, quanto do que envolve ele estar ali, sabe? Uma coisa que a gente também fez foi avisar o próprio bairro do evento que estaria ali. Então teve uns dias que a estrutura saiu pelas ruas e foi avisar os comércios e algumas espaços que vai ter um evento na igreja pra avisar, olha, vai estar acontecendo um evento, vai ter muitas pessoas, vai ter um fluxo bom de talvez de vendas e também vai ter barulho, assim, de certa forma avisar as coisas antes previne muitas lesões, assim, dos dois lados. Bom, gente, essa foi a experiência do pessoal de trabalho de estrutura para fazer esse grande evento acontecer. E agora o pessoal vai trocar uma ideia com vocês e falar um pouco sobre como foi a vivência deles durante o evento e como era trabalhar num N ao vivo, assim. É nóis.